Então, gurizada, essa questão da linha aqui, interessante. É uma questão bem interessante, questão massa que a gente está resolvendo. É o seguinte, velho. Vamos olhar para o arranjo P primeiro. Depois a gente olha para o arranjo Q. Vamos fazer na manha, tá? Sem pressa. Vamos partir da primeira relação. A gente tem... Primeira relação não, vamos descrever o que está acontecendo. No resumo da conversa, você já deve ter lido aí essa questão. O açougueiro quer uma serra que corte lá a carne, mas a velocidade linear, ou seja, a velocidade tangente, tem que ser baixa, tá? Tem que ser uma velocidade linear baixa. É isso que ele está procurando, uma velocidade linear da correia aqui que vai ficar baixa, certo? Beleza, cara, tranquilo. Vamos olhar para o P primeiro. Olha só. A gente tem a polia motor, que é a 1, ligada por uma correia até a polia 2. Tá? Esse aqui é o esquema P. Quando a gente tem uma relação de polias interligadas por uma correia, a gente tem o seguinte: a velocidade linear da 1 é equivalente à velocidade linear da 2. Pelas velocidades lineares, a gente consegue chegar nessa fórmula aqui, ó, que é a velocidade angular 1 vezes o raio 1 igual a velocidade angular 2 vezes o raio 2. Ok. Eu vou isolar a velocidade angular 2 da polia 2 ali. Então a gente vai ficar com a velocidade angular 2 igual a velocidade angular 1 vezes a razão dos raios. Observando a razão dos raios aqui, a fração, eu consigo ver que a velocidade angular 2 é menor do que a velocidade angular 1. Por quê? Porque o raio 1, o raio da polia motor, é menor do que o raio 2, que é a outra polia que está lá. Quando o denominador ele é maior que o numerador, denominador e numerador, quando o denominador ele é maior que o numerador, a gente vai ter um número possivelmente com vírgula. Por exemplo, 0, alguma coisa. É um número menor do que 1, né? Mas isso não é o caso. A gente vai ter um número com vírgula e tal, que vai ser baixo. É o contrário da gente fazer o R2 dividido pelo R1, que daí o numerador é maior que o denominador e, portanto, sairia um número maior, tá? Eu estou dando essa explicação aqui para vocês. Então, a gente chega à conclusão que a velocidade angular 2 é menor que a velocidade angular 1. Ok. Olhando agora para a polia 2 e a polia 3, aqui em cima eu vou colocar relação, tá? Colocar como se fosse uma relação polia 1, polia 2. Agora a gente vai ver uma relação entre a polia 2 e a polia 3. A relação entre a polia 2 e a polia 3 são de polias que estão associadas no mesmo eixo de rotação, tá? Quais são as características das polias associadas ao mesmo eixo? A gente vai ter velocidades angulares iguais, então a gente vai colocar que a velocidade angular 2 é igual a 3. Frequências de rotação iguais e os períodos de rotação iguais também. Tá? Legal. Com essas relações aqui, a gente vai chegar na seguinte conclusão. O açougueiro está procurando uma serra que seja de menor velocidade linear, menor velocidade tangencial, menor velocidade. Vamos analisar agora qual seria a velocidade linear da correia que está para a serra, que seria a serra. Tá? Como é que a gente faz isso? Velocidade linear 3
é igual à velocidade angular 3 vezes o raio 3, que é a velocidade associada à serra lá, ok? Olha só, tanto a polia 2 quanto a polia 3 possuem a mesma velocidade angular, ok? Mesmo a velocidade angular sendo menor que a velocidade angular 1, essa velocidade linear ainda é alta por causa do raio da polia maior. A gente teria então velocidade angular 2 vezes o raio 3. Mas o raio 3 ele é muito grande ainda. Ele é muito grande. A gente pode escrever a velocidade linear 3 em termos da velocidade angular 1 também. Tá bom? Tá aqui os termos. Portanto, por enquanto, a velocidade linear 3 ainda é grande, tá? Por causa da dimensão do raio da polia é grande, mesmo o disco 3 possuir uma velocidade angular menor do que a velocidade angular 1, ok? Analisando esse caso aqui da letra Q, é o seguinte, a gente vai ter uma relação entre a polia 1 e a polia 3, ou seja, a polia pequena e a polia maior delas, elas são interligadas por uma correia. Qual é a relação da correia? A velocidade da polia 1, linear 1, tem que ser igual à velocidade linear da polia 3. Aqui a gente vai chegar então a polia 1, raio 1 igual a 3 raio 3. Ok. A gente vai isolar a velocidade angular 3 em relação a 1, vai ficar o raio 1 dividido pelo raio 3. Vejam, a velocidade angular aqui, a velocidade angular 3 vai ficar muito menor do que a velocidade angular 1. Por quê? Porque quando a gente divide o raio 1, que é uma coisa pequena, por raio 3, que é um raio muito grande, a gente vai ter um número muito baixo, muito mais baixo do que essa relação aqui. Ok? Por isso que vai essas duas setas em menor, que é muito menor do que a velocidade angular 1. Aqui a gente tinha uma velocidade angular 2 que era menor apenas que a velocidade angular 1. Ok? Beleza. A gente vai analisar agora a relação da polia 2 e a polia 3. A polia 2 e a polia 3 estão associadas ao mesmo eixo de rotação. Portanto, a polia 2 e a polia 3, elas possuem as seguintes características. Velocidade angular delas são iguais. A frequência de rotação delas é igual. E o período de rotação delas é igual também. Vamos encontrar agora a velocidade angular que a polia 2 ela descreve. Lembrem da fórmula aqui, ó. Vejam. A velocidade angular 2, velocidade linear 2, ela é igual à velocidade angular 2, que consequentemente é igual a 3, porque eles estão no mesmo eixo de rotação. Então a 2 eu vou substituir pela 3, e a 3 é igual a essa estrutura aqui, ó. Então vai ser igual a velocidade angular 1 vezes o raio 1 dividido pelo raio 3, vezes o raio 2. Agora a gente pode combinar qual sistema vai ter a menor velocidade linear. Aqui a gente tinha o resultado disso daqui, o resultado de W1
vezes a razão desses raios é maior do que esse resultado aqui dentro. Porque essa fração, ela tem um valor maior do que essa fração aqui. E o raio 3 é maior do que o raio 2. Então veja o seguinte, aqui a gente tem esse termo e esse termo, que são maiores, respectivamente, do que esses termos aqui. Consequentemente, a velocidade linear do sistema P é maior do que o sistema linear do sistema 2, do sistema Q. Então a gente vai ter que escolher o sistema Q para a gente usar. Agora, qual das alternativas que é a certa? Olha só. A letra A, Q, pois as polias 1 e 3, polia 1 e a polia 3, giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, ok? E a que tiver maior raio terá menor frequência. Eu acho que é essa aí, hein? A que tiver o maior raio vai ter a menor frequência. Será que é isso? Se a gente substituir os ômegas aqui por 2π, vou fazer bem aqui, ó, 2π f3 igual a 2π f1 vezes raio 1 dividido pelo raio 3. Simplifica 2π dos dois lados, a frequência 3 fica igual à frequência 1, multiplicado por um valor muito baixo. Então, aqui tiver o maior raio, vai ter a menor frequência? Exato. Aqui tiver o maior raio, que é a frequência 3. A frequência 3 é da polia 3. E a polia 3 tem o maior raio. Consequentemente, a frequência da polia 3 vai ser menor. Ok? Aqui está a relação da frequência. Ó. Frequência 3 ela é igual à frequência 1 vezes um número baixo. Esse número baixo é dado por essa razão aqui, ó, do raio 1 dividido pelo raio 3. Tá? Então, o disco 3 ele tem o maior raio, e por possuir o maior raio, a sua frequência é menor. Ok? Por isso que a alternativa correta é a letra A. Beleza?